A gente já comentou aqui na época sobre o acusado do crime contra o CEO da United Healthcare, Luigi Mangione. Só que agora chama a atenção que o jovem conseguiu arrecadar mais de 340 mil dólares, algo em torno de 1,9 milhão de reais, entre apoiadores, para pagar os custos da sua defesa. Caraca! A vaquinha foi criada na plataforma Give, Send, Go por um grupo de defensores do suspeito. Gente, esse caso só fica cada vez mais impressionante. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora! Daiane, quase 2 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, né? É muito dinheiro, mas aí a gente vai lembrar de uma coisa, né? O Luigi, ele virou um herói nos Estados Unidos, porque a partir do que aconteceu, né, da sua não atuação, porque o Luigi se declara inocente, vamos inclusive falar sobre isso, ele recebeu muito apoio, o apoio de muita gente que aponta ali, olha, eu concordo, se foi ele que fez, eu estou do lado dele. Basicamente isso. Por quê? Porque vamos lembrar que os Estados Unidos ele não possui o SUS, não possui um serviço de atendimento de saúde em que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode contar com a ajuda do Estado. Por mais que existam alguns programas de baixo custo, algumas clínicas que façam um projeto ali, um processo de ajuda com preço mais acessível, o custo de saúde nos Estados Unidos é um custo extremamente alto. E existe toda uma conversa em relação às operadoras de saúde, porque, inclusive, o Luigi não vem de uma família que é uma família carente, pelo contrário, é uma família abastada, é uma família com muito dinheiro, a família Mangione, a família do Luigi. E a partir do que aconteceu, né, desse assassinato de um magnata aí, de um grande empresário, um bilionário do sistema de saúde, né, do serviço de saúde, se abriu um debate muito sério sobre como essas operadoras elas funcionam muitas vezes para lucrar e sempre lucrar, com prejuízo, inclusive, das vidas das pessoas que sofrem, né, diariamente. E aí eu vou te pedir, por favor, Ana, que você traga o primeiro vídeo que traz para a gente justamente que o Luigi ele se declara inocente, né, da declaração de que ele cometeu um assassinato aí em relação de uma forma como se fosse um terrorista, e que foi o que é noticiado para todo mundo, e depois a gente vai descer para o debate um pouco mais profundo, por favor. Bora lá. Luigi Mangione, suspeito de assassinar a tiros o diretor de uma importante empresa de seguros de saúde em Nova York, se declarou nesta segunda-feira inocente da acusação de assassinato como um ato terrorista. Ele é acusado pela morte de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, em uma rua de Manhattan no início de dezembro. O assassinato desencadeou uma perseguição nacional que terminou quando Mangione foi reconhecido em uma lanchonete do McDonald's na Pensilvânia. A motivação do crime foi investigada para determinar o que fez o engenheiro de dados de uma família rica de Baltimore a supostamente atirar em Thompson a sangue frio. Especulações surgiram sobre a saúde de Luigi depois que uma foto em uma rede social mostrou uma radiografia de uma coluna vertebral com um implante médico que seria do acusado. A polícia declarou que, quando foi preso, Mangione carregava um texto manuscrito de 3 páginas em que criticava o sistema de saúde americano, frequentemente questionado por priorizar o lucro em detrimento do bem-estar das pessoas. Opa, pois eu falei, obrigada, aí o UOL estava mutada, desculpa. Pois é, Ana, a gente precisa lembrar exatamente disso, né? A partir do momento em que o Luigi se declara inocente, então, da acusação de terrorismo, e vai para julgamento, vai para júri, né, vai ter todo um processo de julgamento, ele precisa de um dinheiro para fazer o processo correr tranquilamente ali, para ser subsidiado. E foi aí que pensaram numa brilhante ideia, inclusive foi por vontade popular, criaram uma vaquinha para ajudar o Luigi. Então, o valor arrecadado por meio de uma campanha que foi organizada pelo Comitê Jurídico. Essa campanha começou em 4 de dezembro e o nome foi criado justamente a partir de um processo ali para ajudar o Luigi, né?
A advogada Mangione, advogada do Luigi, Karen Friedman Agnifilo, ela agradeceu ali a demonstração de apoio dos apoiadores e mais de 10 mil pessoas de forma individual fizeram ali as doações para o Luigi. Vou te pedir para trazer a segunda matéria, por favor, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a quantidade depois desse dinheiro, que é muito dinheiro que foi arrecadado. O 360 segue acompanhando um caso que chocou os Estados Unidos e o mundo. Aquele suspeito de matar o CEO da maior seguradora dos Estados Unidos está preso na Pensilvânia. A CNN apurou como têm sido os dias de Luigi Mangione lá na penitenciária de Huntington. Os detalhes estão no site da CNN Brasil. Pois é, Débora, Mangione está em uma cela individual de cerca de 8 metros quadrados. Na prisão, ele tem acesso apenas a uma cama, um banheiro e uma mesa com uma cadeira. As refeições são servidas 3 vezes ao dia. Segundo uma fonte da CNN, ele tem comido sozinho na cela e não está interagindo com outros detentos. Por causa da repercussão nacional do caso, a prisão reforçou a segurança do suspeito e vale lembrar o contexto, né, Débora? Esse suspeito, Luigi Mangione, ele é de uma família muito abastada do estado de Maryland, para ver as diferenças de condições em que ele está agora nesta prisão. Mas o fato de ser rico não fez com que Mangione fechasse os olhos por uma questão de falta de estrutura mesmo para a sociedade. Por mais que ele fosse membro ali da realeza, sim, de fato, estava pesquisando o patrimônio da família baseado literalmente no império de imóveis, que inclui inclusive resorts, hotéis, casas de repouso, estações de rádio e fundação filantrópica. Lógico, fazer parte da família significa que ele tem, né, ali uma relação familiar que tem muito dinheiro, mas não necessariamente que ele é a pessoa mais rica da família. Ele tem o avô de Luigi, Nick Mangione, construiu um império imobiliário na região de Baltimore, nos Estados Unidos, que foi onde ele nasceu e viveu. Inclusive, a matéria aí fala que ele foi preso e que, né, estava em outra região dos Estados Unidos, mas ele já foi, inclusive, extraditado, ele foi levado para Nova York para responder o crime lá. E aí tem só uma informação que um clube da família, comandada pela família Mangione e a esposa ali dos Mangiones, ela tem uma arrecadação, um empréstimo bilionário, cerca de um valor em dólares de $750 mil, que foi investido pelo próprio dinheiro da família. Então, assim, tem dívidas que acontecem ali, né, envolvendo a família, mas é uma família realmente rica, abastada, é uma família muito conhecida na região e que lutam há muitos anos com filantropia, inclusive o nome da família está presente em unidade obstetrícia do Centro Médico de Baltimore, então eles também têm ali ajuda na área de saúde, universidades, organizações católicas, tem muito envolvimento aí no nome da família, inclusive também em educação, tá, Ana? Eles financiaram ali bacharelados e mestrados de ciência da computação e engenharia na Universidade da Pensilvânia. Olha que questão curiosa, tá? Então, não é só o Luigi que é considerado um herói para uma parte da população estadunidense. E aí vem uma questão, né, que é esse ponto principal. O Luigi não necessariamente precisava desse dinheiro, ele não chegou a ser abandonado pela família, mas receber esse dinheiro é um sinal que os Estados Unidos, com a parte dos estadunidenses, apoiam o recado que foi enviado pelo Luigi para os ricos e milionários, porque o Brian Thompson, né, que é o CEO de uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, pensar na seguradora, não o Brian era uma pessoa, ele era um representante da seguradora. Falar do modo dos operantes das operadoras, e inclusive a Healthcare era na mesma linha, que é justamente isso. Elas fornecem planos de saúde, fornecem planos de ajuda, programas ali, e depois pacotes, inclusive para pessoas acima de 65 anos que tinham um pacote bem específico nessa seguradora, e essas pessoas, muitas vezes, quando elas precisam desse pacote, elas não conseguem ter acesso,
ou pela burocracia, ou porque muitas vezes elas são rejeitadas nas perícias, como hoje se fala muito sobre perícia do INSS, a burocracia, a morosidade. Então, todas essas reclamações que a gente tem no INSS, por exemplo, inclusive também de plano de saúde no Brasil, a gente pode triplicar por 1.000 e aplicar nos Estados Unidos. Então, a partir disso, o portfólio que era gerenciado por Thompson gerou 74 bilhões em receita no último trimestre do ano passado para o faturamento do grupo. O salário do executivo girava em torno de 10 milhões de dólares. Então, por isso que ele era uma das principais pessoas da empresa. E aí o ataque a ele, o ataque a essa estrutura, fez com que o Luigi fosse uma pessoa bem vista e bem aceita pela sociedade. Por isso ele conseguiu aí faturar mais de 300 mil dólares, que aí gira em torno de quase 2 milhões de reais para fazer esse procedimento aí, que é uma luta jurídica, porque ele não se declara terrorista, ele vai tentar sair aí de uma prisão perpétua, de uma prisão de muitos anos, até porque vamos lembrar também que o Luigi é muito jovem, né? Ele tem 26 anos. Então, ele vai lutar por uma pena mínima. E a polícia prendeu o Luigi com uma arma, um silenciador, e aponta com o mesmo calibre que a vítima foi atingida, e por isso ele é apontado aí como, não um suspeito, mas a polícia tem certeza que foi o Luigi que atirou e que deixou ali todas as pegadas ali, os vestígios ali, né, no assassinato. Então, a polícia não tem dúvida de que tenha sido realmente o Luigi que cometeu o assassinato. E aí, Ana, eu só esqueci de te pedir para colocar a matéria do Estado de Minas, só para exemplificar que tinham 2 mil, que ele está quase com 2 milhões, era só para mostrar mesmo, que ele arrecadou cerca de 354 mil dólares em doações, e aí quando a conversão do dólar, porque a gente adora converter o dólar, né, para mostrar que é muito dinheiro, que tipo, 354 mil dólares, beleza, mas o que significa isso? 2 milhões de reais aproximadamente, 1.900.000 alguma coisinha aí, é muito dinheiro. É isso, Ana, essa informação. Esse caso do Luigi geralmente suscita, né, esse questionamento. Mas as pessoas estão apoiando um ato de violência, um assassinato. Vocês estão defendendo uma pessoa que está sendo acusada de assassinato. Veja, é muito mais complexo do que isso. A ação dele deu visibilidade para um tipo de violência que vem sendo praticado há muito, muito tempo, de forma aberta, ou melhor, de forma aberta, mas longe dos olhos das pessoas, né? E, de novo, não estou dizendo que uma violência justifica a outra, estou entendendo a ação dele como um sintoma de uma violência que é a violência do sistema de saúde americano, de forma geral, e que, para a gente aqui, a gente vê se repetir muitas vezes no nosso sistema de saúde privado, né? E é por isso que a gente tem que ser muito grato e apoiar de forma incondicional o SUS, mesmo que você use a saúde privada no Brasil. As pessoas falam, mas você usa plano de saúde, por que você apoia o SUS? Porque se a gente não tiver o SUS, a gente está ferrado. A saúde tinha que ser pública para todo mundo. O sistema tem que dar conta de todo mundo, tá? Então não é questão de você não apoiar o SUS só porque você não usa, tá? São coisas completamente diferentes. E também tem outras coisas muito mais complexas, porque todo mundo usa o SUS muito sem saber, tá? Enfim, mas isso é papo para outro vídeo. O ponto aqui a ação do Luigi deu visibilidade a um tipo de tratamento desumano que não é facilmente percebível com uma câmera de segurança. Quem já esteve na situação de precisar, ou de alguém precisar, né, na sua família, de um tratamento e o plano de saúde negar, porque é muito caro, porque, né, ou às vezes eles até negam, que é para enrolar, que é para protelar, né, para ver se a pessoa morre e não precisa mais daquele tratamento. Quem já esteve nessa situação consegue entender a dor e o pânico e consegue entender como a desumanização
acontece dentro da forma de funcionamento dos planos de saúde privados. Quando alguém aponta assim, mas esse CEO, era uma pessoa, de fato, é uma pessoa com uma família, e isso é muito doloroso. Não estou negando isso. Assim como são também, e é isso que a gente precisa entender, que é um sintoma, né? Este assassinato é um sintoma da desumanização rotineira, cotidiana, de todas as pessoas que precisam do sistema de saúde, especialmente nos Estados Unidos, né? No caso deles, que tem uma situação muito ruim, né, na saúde. Quando alguém fica doente lá, é desumanizado. Para o pessoal que gere esses planos de saúde, a sua mãe, você, o seu pai, o seu filho, não são pessoas, são dinheiro que ele quer preservar, dinheiro que ele quer ganhar. Essa desumanização acontece todos os dias em todas as famílias das pessoas que não são os CEOs das empresas, porque eles podem pagar por qualquer tratamento. Então, esse caso ganhou, sim, toda essa visibilidade. O caso do Luigi ganha muito apoio das pessoas, porque elas estão entendendo, não necessariamente a ação em si do assassinato, mas elas estão entendendo a dor que leva a essa ação. E estão entendendo que há um sintoma nessa sociedade que diz, olha, tem alguma coisa muito errada aqui acontecendo. Então, quando elas doam ali 2 milhões de reais, né, para o cara, de fato, não é sobre ele poder pagar ou não, mas é também uma forma de expressar que, olha, tem alguma coisa muito errada aqui nesse sistema, né? Aliás, vou trazer comentário do Insanidade, né? Quando eles deixam a pessoa morrer por falta de leito, desculpa, na UTI, porque é mais caro manter o paciente na UTI do que pagar. Não, é alta mesmo, alta de leito da UTI, porque é muito caro manter a pessoa na UTI do que pagar a indenização. Não seria assassinato também? Quanta gente não morre porque era muito caro dar o tratamento para a pessoa, era muito caro manter na UTI, era muito caro da atenção necessária. E aí? A gente não essas mortes não nos tocam também? Por quê? E elas não nos tocam porque elas são desumanizadas todos os dias, enfim. Aí, vou pistolar também, porque o negócio de saúde também me pega. Perdão, Daiane. Não, fica à vontade, mas exatamente isso. Infelizmente, a gente tem uma linha do anti-herói aí, uma pessoa que comete, né, supostamente comete um crime e é aclamada porque as pessoas estão simplesmente desesperadas o tempo inteiro, exatamente isso. Elas estão desesperadas, elas estão fartas, elas estão em pânico e elas só querem sobreviver. Né? Há uma política de morte, e o ponto é esse, política de morte só leva a mais morte, né? É isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Ficamos, mas antes disso, eu queria dizer que eu não estou apoiando de jeito nenhum, imagina, as ações do Luigi, tá? Mas esses dias eu estive numa loja de coisas da Nintendo e eu comprei um chaveirinho novo para minha mochila. Eu gosto muito desse personagem. É o melhor do Super Mario. Vamos lá. Aí já vão dizer, ela apoiando, deixa pra lá. Recadinho. Vamos lá. Aproveitando esse final polêmico de vídeo, para convidar você a conhecer o nosso quadro novo aqui no Meteoro, que é o Telescópio, onde a gente olha com um pouco mais de profundidade sobre os assuntos do cotidiano, que na hard news do dia a dia a gente não consegue olhar com tanta calma assim, né? O assunto deste próximo episódio é um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desculpem, que é basicamente um sistema de espionagem generalizado. Pode aí olhar onde anda o teu carro, as compras que você faz e muito, muito mais. Esse sistema, ele se fortaleceu e foi muito usado durante o governo Bolsonaro, mas o que é preocupante é que mesmo depois do fim do governo Bolsonaro, esse sistema continua aí em atuação e
pouquíssima coisa mudou, especialmente em relação à transparência do uso desse sistema e a responsabilidade aí sobre os dados que são gerados ali, que circulam, né? Quem usa e como usa esse sistema. É algo muito importante para a gente olhar, a gente trata no nosso telescópio, e para quem é membro do nosso clube de canais aqui no Meteoro, já dá para assistir esse vídeo em acesso antecipado, perdão. Quem é membro do nosso clube, inclusive, pode ter acesso antecipado a muitos dos nossos vídeos, a gente sempre põe antes ali para o pessoal ver, tá? Fica a dica e o convite. Beijo, chat, voltamos em instantes. Bora lá.